O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje é rica, tanto a primeira leitura, o Salmo, o Evangelho são de uma riqueza muito grande para a nossa espiritualidade, para a nossa vivência da fé. Vou tentar então aproveitar essas leituras a partir da vida de Santa Teresa Benedita da Cruz, que, como todo santo, tem uma riqueza para a nossa vida espiritual. Santa Teresa Benedita da Cruz, talvez você ouvindo isso, você não faça a relação. Ela é aquela judia convertida ao catolicismo. Seu nome de batismo é Edith Stein. Então, Santa Teresa Benedita da Cruz, Santa Edith Stein, ela é de família judia. Ela, num dado momento da sua vida, ela abandonou a oração, porque achava que deveria buscar a verdade e que a oração não expressava, digamos, este caminho. Era algo simplesmente afetivo, subjetivo. Então ela queria buscar as coisas reais, ela queria encontrar a verdade. Então ela abandonou a oração, e isso a levou irremediavelmente a um agnosticismo, quase que mesmo a um ateísmo na sua vida. Ela era filósofa. Então ela se afastou, só que era uma mulher reta, uma mulher que de verdade procurava a verdade. E aqui, resumindo a história, não dá para contar toda a sua história. Então ela se dedicou à busca da verdade, ao estudo da filosofia. E nosso Senhor, meus santos, que se aproveita de tudo em nossa vida para nos trazer para junto dele, para fazer com que nós o conheçamos e o aceitemos. Então ela tinha amigos cristãos, quer dizer, ela também tinha amigos cristãos, e diz que uma vez ela foi visitar a sua amiga Ana, que tinha perdido o seu esposo, que tinha ficado viúva, e o exemplo daquela mulher, o exemplo da vivência do sofrimento daquela mulher, lhe tocou. Ela esperava encontrar uma mulher desolada, e Ana, que tinha se convertido ao catolicismo, estava em paz, porque ela tinha encontrado
no sofrimento de Cristo, consolo para o seu sofrimento. Ela tinha encontrado no sofrimento de Cristo um lugar para com Ele sofrer. Então, aquela recém-convertida tinha encontrado uma força espiritual para o seu sofrimento existencial. E aquele exemplo de fé de Ana tocou Teresa, tocou Edith Stein. Aquilo mexeu com ela. Eu falei a vocês que ela era filósofa, ela estudava ela estudava a língua alemã. Ela também, num desses momentos de estudo, dessas ocasiões de estudo, ela estudava o Pai Nosso. E aquela oração, de alguma maneira, também a tocou, mas nada disso a tinha convertido ainda. Mas percebe que são pequenos acontecimentos que nosso Senhor envia providencialmente para que vá preparando o terreno para a nossa conversão. Então vamos lá, meus santos, vamos pedir a Deus que nos conceda a graça de todo acontecimento na nossa vida, acontecimento gozoso ou doloroso, mas que tudo isso seja providente para um novo passo no nosso processo de conversão, de mudança de vida, de amor a Deus. Que nada seja desperdiçado na nossa história. Então aquela oração do Pai Nosso também fez com que ela fosse olhando o cristianismo, o catolicismo, de uma maneira diferente. Aquilo mexeu com ela. Pois bem, esse foi mais um evento na sua vida que a tocou interiormente. Ela também conheceu a figura de Santo Inácio de Loyola e até fez os 30 dias de meditação, mas isso não a tinha convertido ainda, mas ela estava cada vez mais balançada para deixar o seu ateísmo, o seu agnosticismo. Quem entenda, ela era judia, os seus pais eram também judeus, a sua religião materna, religião paterna era judaica. Ela tinha recebido uma formação, mas ela ali na Alemanha, ela conhecia o judaísmo e conhecia o protestantismo, já que existiam muitos protestantes então na Alemanha, mas ela não tinha ainda um contato com os cristãos católicos. Então apenas, agora Ana, que tinha se convertido, um maior contato com o cristianismo, com o estudo do Pai Nosso, e disse que uma vez ela, apenas para ver a arte, para conhecer a arte, ela visitou a Catedral de Friburgo, apenas por curiosidade artística, e disse que ela entra naquela catedral, e uma jovem, uma mulher muito simples, entrou na igreja com uma cesta de compras, se ajoelhou e se pôs em oração, e aquilo tocou Edith Stein, porque ela conhecia a sinagoga, ela conhecia também os templos protestantes, em que as pessoas entram para que reunidas elas estudem a palavra de Deus, elas rezem. Mas uma mulher que entra numa igreja vazia e que fala com alguém que ela crê que ali esteja presente, ela não tinha fé na Eucaristia. Então para ela aquilo foi muito marcante, e aquela mulher se recolheu em oração, e aquilo a atraiu, aquilo marcou. E aí a gota d'água foi o que? Quando ela, na casa de uns amigos, a esmo, ela pega um livro da estante e pega o livro da vida, a autobiografia de Santa Teresa d'Ávila. Nosso Senhor que queria que, digamos,
a gota d'água, o passo fundamental para a sua conversão fosse Santa Teresa, já que ela seria carmelita. Então ela passa a noite estudando, lendo aquele livro, e ao terminar, ela disse: eu encontrei a verdade, aqui está a verdade. Ela pede o batismo, e ela tem como meta entrar no Carmelo, embora ela não entre imediatamente. O padre que a orientou espiritualmente disse que era bom que ela exercesse ainda o seu ministério como filósofa, já que ela era muito conceituada no seu meio. Então aquela mulher que era judia, agnóstica, e que agora era católica fervorosa, seria, digamos, um grande instrumento de conversão para outras pessoas. Mas aqui mostra também, meus santos, o poder do exemplo e da oração. O poder do exemplo e da leitura. O exemplo de Ana, aquela mulher sofrida, que estava amorosamente, serenamente carregando a sua cruz. O poder do exemplo daquela mulher, de quem ela não sabia nem o nome, mas que tinha entrado na igreja e permanecido em oração. Nós nunca sabemos, né, meus santos, quando é que o Senhor pode usar o nosso exemplo para a conversão de uma pessoa, ou que o diabo pode usar o nosso mau exemplo para a perdição de uma pessoa. No caso de Ana e daquela boa mulher que entrou na igreja para rezar, foi o bom exemplo que foi mais um passo rumo à conversão desta grande santa. E a leitura, meus santos, quando ela se deteve, quando ela se colocou a ler a autobiografia de Santa Teresa, aquilo serviu-lhe de instrumento de conversão. Então, o quanto é importante o exemplo dos pais para os filhos. Os pais que dizem aos filhos: rezem, vão para a catequese, mas os filhos nunca veem os pais em oração. Os pais que não dão exemplo de oração para os seus filhos, isso é importante. Um lugar que não precisa ser rico, luxuoso, mas um lugar digno na casa em que a família se reúne e os filhos veem os pais em oração. Os pais, quando vêm com os filhos à igreja, e que deveriam, ao entrar na igreja, se colocar em oração, eu imagino que deva ser difícil. Eu vejo aqui na igreja às vezes a criancinha agitada, mas é importante o pai também se esforçar para dar o exemplo aos seus filhos de oração e escolher boas leituras para os seus filhos, para que isso povoe o seu imaginário, povoe o seu coração. Isto é, uma leitura. Lembremos dos meus santos, nós conhecemos alguns santos que se converteram graças a uma boa leitura. Santo Inácio de Loyola, Santo Agostinho, que, digamos, ele também era um outro que buscava a verdade, mas num dado momento, Deus disse a ele: pega e lê. E ele vai lá a um trecho da carta aos Romanos e lê. Aqui, no caso, Santa Teresa Benedita da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, que se desviou de Deus quando mocinha, por causa de más leituras de romance. Então quer dizer, a leitura, ela pode desviar ou pode nos converter, ser um instrumento de conversão. Então o quanto é importante para todos nós, mas aqui falo para os pais, eles terem esse zelo, este cuidado, porque senão ficarão entregues apenas ao WhatsApp, à internet, aos TikToks da vida, e vão se perder, vão se desviar cada vez mais. Fecha parênteses. Então aquela leitura de Santa Teresa d'Ávila, que tocou o coração de Edith Stein, e que foi a gota d'água para a sua conversão, e aí ela se torna posteriormente carmelita,
ela compõe, ela escreve, né, a sua última obra, A Ciência da Cruz, em que é quase que uma preparação para o seu martírio, em que ela fala a respeito desse configurar-se a Cristo crucificado, desse tomar a cruz na própria vida, e ela não sabia que aquela seria a sua vida, quando ela foge para a Holanda, e lá juntamente com outros religiosos, outros cristãos, muitos de origem judaica, são presos e martirizados em Auschwitz. E ela, por causa de Cristo, derrama o seu sangue por amor a Cristo. Alguém, então, que faz todo esse processo e que sabe sofrer. Imagine, meus santos, ela poderia se desesperar e se revoltar com o sofrimento, porque ela, que era judia, se torna agnóstica, ateia, se converte para morrer. Ela poderia se revoltar, mas ela percebe que Deus concedeu a ela a graça de amar muito e de se configurar profundamente a Cristo crucificado, e que naquela configuração existia alegria. Por que eu estou falando isso, meus santos? Porque a primeira leitura de hoje nos dá o exemplo de quem não sabe sofrer, de quem diante do sofrimento perde a fé, se desespera, mete os pés pelas mãos e ofende a Deus. Enquanto Santa Teresa Benedita da Cruz, o sofrimento a configura mais profundamente a Cristo. No caso dos espiões de Canaã, o sofrimento foi ocasião para que eles se afastassem de Deus. Diz aqui que o Senhor falou a Moisés, dizendo: envia alguns homens para explorar a terra de Canaã, a terra que Deus prometera dar aos filhos de Israel. E eles foram, e eles viram que a terra era maravilhosa, mas quando eles viram as dificuldades pelas quais eles deveriam passar para tomar posse daquela terra, eles disseram o quê? Versículo 30, versículo 28, porém os habitantes são fortíssimos, e as cidades grandes e fortificadas, e nós não conseguiremos ali permanecer, nós somos como gafanhotos perto deles. E aí Caleb tenta acalmar o povo, dizendo: subamos, conquistemos a terra, pois somos capazes de fazê-lo. Deus nos deu aquela terra. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos enfrentar esse povo, porque é mais forte do que nós. E começaram a difamar a terra que haviam explorado, e começaram a se lamentar. Êxodo capítulo 14, Números, livro dos Números, capítulo 14, versículo 1. E toda a comunidade começou a gritar, e passou aquela noite chorando e se lamentando. Isto é, diante do sofrimento, eles começaram a chorar, se lamentar, a maldizer e a dizer que aquilo que Deus queria deles era impossível. Percebe aqui, meus irmãos, dois exemplos diferentes. Enquanto Santa Edith Stein, diante do sofrimento, o sofrimento se torna um trampolim para Deus, enquanto Santa Teresa Benedita da Cruz faz da cruz um lugar de encontro com Deus, os espias de Canaã fazem do sofrimento uma ocasião de se revoltarem e de se escandalizarem contra Deus. Passaram a noite chorando, gritando e se lamentando. Nós não somos capazes de entrar nesta terra. Eu não vou conseguir suportar esse sofrimento. A pergunta é: quem é você nessa história? Você é Teresa Benedita da Cruz? Você é o cristão que faz do sofrimento um lugar teológico, um lugar de encontro com Deus? Ou você faz do sofrimento uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo, né?
um lugar de você perder a sua fé. Como é que você tem vivido o sofrimento na sua vida? Porque você está sofrendo, você dá patada à torto e à direita, e você ainda justifica a sua falta de virtude com a falta de virtude alheia. Isto é, é porque eles não me compreendem, porque eles são maus. E aí você está sofrendo, e o seu marido, porque tem pecado, tem os defeitos dele, você cai na lamentação, na grossura, e culpa o seu marido pela sua falta de virtude, pela sua falta de espírito de oração, que faria com que você se configurasse a Cristo e soubesse sofrer. Imagine se Santa Teresa Benedita da Cruz, por causa da maldade dos nazistas de então, justificasse a perda da sua fé, porque eles eram maus e a perseguiam. Ela teria motivos humanos para justificar a sua perda da fé, a sua decadência na virtude, mas muito pelo contrário, tudo concorreu para a maior glória de Deus e para a sua salvação eterna. Então, meus irmãos, quem nós queremos ser? E aqui é uma escolha pessoal, isto é, você precisa, Deus vai conceder a graça, mas você precisa obtê-la. As circunstâncias difíceis e dolorosas da sua vida, ou farão você um homem santo, ou farão você um homem pecador, revoltado, afastado de Deus. Eu não sei quais são os seus sofrimentos. É uma doença? É uma esposa difícil, um marido difícil? É uma dificuldade financeira? É uma injustiça que cometeram contra você? É a doença de alguém muito querido na sua família, de uma pessoa muito querida na sua família? A pergunta é: o que você fará com esse evento pontual e histórico na sua vida? Você fará com que isso se transforme em cruz, isto é, um encontro com Cristo, ou em pedra de tropeço, em que você vai se afastar de Deus e perder a sua fé? O evangelho de hoje, já vou terminando, é emblemático. Imagine, meus santos, é um evangelho que dá uma dor no coração só de ler. Eu não sei vocês, mas quando eu li este evangelho, quando eu ouvi esse evangelho pela primeira vez, eu quase que disse: Senhor, pelo amor de Deus, o que é isso? Porque o Senhor está tratando dessa maneira essa mulher? A mulher tem uma filha doente, diz aqui, que eis que uma mulher cananeia começou a gritar o seu desespero, a sua dor: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim, minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. E o que é que Jesus faz? Nem olha para ela. Isto é, aparentemente, nem estou aí. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus pensava em mim, Jesus pensava em você, e porque nós iremos passar por situações na nossa vida em que nós nos sentiremos como que abandonados por Deus, como humanamente se sentiu Teresa Benedita da Cruz, mas ela fez daquele seu sentimento uma ocasião para crescer na fé. Isto é, eu creio que Deus está comigo, mesmo que eu não sinta que Deus está comigo. No sofrimento em Auschwitz, não vamos romantizar, o sofrimento tem esta capacidade de destruir as nossas muletas humanas. Então todo sentimento cai por terra, sentimento de ser amado, sentimento de ser protegido, cai por terra. O próprio Jesus quis isso experimentar, quando disse: meu Deus, por que me abandonaste? Porque a nossa
a nossa sensibilidade se vê arrasada diante da dor. E aquela mãe, e as mães aqui presentes sabem muito bem que o sofrimento de um filho dói mais do que o próprio. E aquela mãe, com a filha gravemente, cruelmente atormentada por um demônio, suplica a Jesus, e Jesus aparentemente não se importa, porque não lhe responde nada. Ela continua gritando, Jesus continua em silêncio. Os apóstolos dizem: Senhor, manda essa mulher embora, pelo amor de Deus. Que gritaria é essa? Ela nos acompanha gritando. Manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Isto é, demonstra aqui uma atitude, um evento continuado. Ela vem gritando atrás de nós. Ela grita e Jesus não responde. Ela continua chorando e gritando e Jesus não responde. Ela continua chorando, gritando, porque sofrendo, e Jesus não responde, porque Jesus estava dando àquela mulher a ocasião de crescer na fé. Porque quanto mais ela perseverou, é porque ela acreditava no amor, na misericórdia e no poder de Jesus. E isso é para nós também. Mas qual é o nosso problema? Quando a gente começa a sofrer, a gente perde a virtude. Quando a gente começa a sofrer, a gente perde a fé. Quando a gente começa a sofrer, a gente para de rezar. Quando a gente começa a sofrer, os pecados se tornam atraentes e a gente começa a pecar. Quando a gente começa a sofrer, a gente começa a ofender nosso Senhor. Então quer dizer, como é que você quer sofrer? Como Santa Teresa Benedita da Cruz, como essa mulher da região de Tiro e Sidônia, ou como os espias que entraram na terra de Canaã. E diz então que ela continua, e Jesus então resolve falar. E quando Jesus fala, era melhor que não tivesse falado, né? Humanamente falando, Jesus volta para ela e diz: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Isto é, com outras palavras, ele disse: minha filha, a minha missão é com os outros, você é pagã. Crê em Deus Pai. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Imagine aqui, minha filha, a minha missão é com os filhos de Israel. Ela tinha tudo para justificar, humanamente falando, a sua revolta contra Deus. E o que é que ela faz? Ela age com humildade. É verdade, Senhor. Isto é, ela acolhe aquela palavra. Se Ele está falando, é porque é o correto. Eu não sei o que é o correto, mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. E Jesus diz: não fica bem tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Porque como é que os pagãos, eles eram chamados de cães. E Jesus ele diminui, mas ele usa aquele termo. Não fica bem dar o pão dos filhos dos israelitas aos cachorrinhos, aos pagãos. E ela vai dizer: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos, olha a humildade dessa mulher, mas os cachorrinhos, eles comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aquela humildade que só é possível para quem sabe sofrer. Quem não sabe sofrer se cansa de esperar em Deus. Quem não sabe sofrer diz que Deus não ouve as minhas preces quando eu estou sofrendo. Quem não sabe sofrer, às vezes não dirige a sua raiva contra Deus, mas dirige a sua raiva contra os outros. E aí se torna uma pessoa amarga, ranzinza, que só sabe se lamentar. E essa mulher, ela humildemente diz: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos comem as migalhas. Então me dá uma migalha da tua graça e já será suficiente. E diante daquela palavra, Jesus diz: mulher, grande é a tua fé.
seja feito conforme tu queres. Meus irmãos, hoje, no dia de Santa Teresa Benedita da Cruz, peçamos a Deus a graça de saber sofrer. Peçamos a Deus a graça de sofrer como cristão. Peçamos a Deus a graça de fazer do nosso sofrimento um trampolim para Deus. Que o nosso sofrimento, e todos nós temos, esta prática todos nós podemos fazer, porque todos nós temos, uns mais, outros menos, e se você não está vendo, não se preocupe, você verá. Todos nós teremos uma tarefinha de casa, sofrimento, para fazer do seu sofrimento, das suas contrariedades, das suas decepções, daquilo que você não gostaria que tivesse lhe acontecido, fazer de tudo isso uma ocasião para o encontro mais profundo com Deus, para uma configuração mais profunda à cruz de Cristo, para uma negação da sua própria vontade e aceitação generosa e amorosa da vontade de Deus na sua própria vida. E isso, meus santos, será ocasião para nós amarmos mais e, consequentemente, crescermos em fé, esperança e caridade. Que Santa Teresa Benedita da Cruz, que soube viver profundamente isso, que junto de Deus, lá no céu, interceda por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.